Olá pessoal, neste vídeo apresentaremos a teoria da transformada de Fourier, uma revisão de conceitos que vocês já viram em outras disciplinas. Apresentaremos a extensão para o caso bidimensional, onde nosso interesse é processamento de imagens, ok? Então vamos revisar alguns conceitos e fazer a extensão para aplicações em processamento de imagens. A transformada de Fourier unidimensional já foi apresentada a vocês em outras disciplinas, onde temos uma entrada, um sinal f de x, onde x pode representar tempo, por exemplo, e com a transformação da transformada de Fourier, nós obtemos f de u, que são os coeficientes da transformada de Fourier, ok? Bom, o que é a transformada de Fourier? Esta integral aqui representa um produto interno entre a função de entrada e uma base exponencial. Nesse caso, nós temos infinitas componentes nesta base exponencial, onde U representa o índice da base, ou mais comumente conhecido como frequência U. Se pensarmos em tempo, temos a entrada f de t e a saída seria f de ômega em radianos por segundo. Ok? São os coeficientes que a transformada de Fourier calcula para nós. E tem muitas aplicações importantes, como nós já estudamos. A inversa é similar, né? A transformada de Fourier inversa ela é simplesmente a mesma operação produto interno, mas trocando o sinal da exponencial no expoente, ok? Então, isso aqui é um conceito bastante conhecido e nós vamos agora estender para o caso bidimensional. O caso bidimensional acaba usando uma outra integral, ou seja, temos duas integrais em seguida, temos uma integral dupla com uma base agora que é bidimensional. Tem a componente U e V, que representam frequências U e V, ok? E o sinal também é bidimensional. Por exemplo, podemos ter aqui uma informação de intensidade de campo eletromagnético na posição espacial, né, ou no caso no plano XY, e o V representa as frequências, né, ou índices destes coeficientes obtidos pela transformada bidimensional. Similarmente, a transformada inversa bidimensional também é obtida trocando o sinal da base exponencial bidimensional. Ok? Bom, quais são as propriedades da transformada bidimensional? Similarmente à transformada unidimensional, a transformada bidimensional também é linear, isso é muito importante para várias aplicações. O teorema da convolução também se aplica para o caso bidimensional, ou seja, a convolução de sinais no domínio das amostras equivale a um espectro que é o produto dos espectros dos sinais envolvidos. Okay? Então, o teorema da convolução se aplica aqui e é muito útil, como veremos mais à frente. A multiplicação de dois sinais, assim como no caso unidimensional também, se mantém a mesma propriedade, representa um espectro que é a convolução dos espectros no domínio da frequência, ok? Bom, uma coisa importante para nós aqui é a separabilidade das funções. Nós temos aqui uma função f de xy, ok? Que pode ser separada em duas funções na forma de produto. Isso é o conceito de separabilidade. Nós vamos explorar esse conceito mais à frente para otimizar, acelerar o processo de transformação de sinais bidimensionais, no caso, imagens. Okay? Também a propriedade do deslocamento, ele se aplica aqui neste caso, onde o deslocamento no domínio das amostras, ou no tempo, na frequência representa um espectro ponderado por uma fase, ou seja, a magnitude do espectro se mantém o mesmo, mas a fase ela é alterada de acordo com o atraso no tempo. Com relação à separabilidade de funções, nós podemos explorar isso de uma forma interessante. Se
se a nossa base exponencial ela é separável, eu posso escrever a transformada de Fourier em duas partes. A primeira integral, numa direção U, e depois a segunda integral na direção V. Portanto, eu aplico duas vezes uma integral simples para obter a integral dupla, calculando assim a transformada de Fourier bidimensional. Isso nós vamos explorar logo a seguir. Então, imagine que eu tenho um sinal bidimensional, eu posso obter a transformada de Fourier bidimensional fazendo uma transformada unidimensional na direção x, inicialmente, e depois uma outra transformada unidirecional na direção y. Então, eu calculo uma transformada bidimensional com uma sequência de operações unidimensionais já estudadas anteriormente. Outro conceito importantíssimo para nós entendermos o significado da transformada de Fourier é o conceito de autofunção. O que é uma autofunção? Uma função f, ela é uma autofunção para um sistema que tem uma transformação t, se essa transformação, ao ser aplicada à função f, gera um sinal, uma função igual a f ponderada por uma constante que pode ser complexa, ou seja, entra f, sai f ponderado por alfa. Esse tipo de transformação, ela pode ser entendida como uma transformação linear, ok? Se for o caso, em sistemas lineares e invariantes ao deslocamento, nós podemos observar que as exponenciais complexas que nós temos usados aí na transformada de Fourier são também autofunções desses sistemas lineares invariantes ao deslocamento, ok? Então qual é a ideia aqui? Se você tem, por exemplo, uma exponencial entrando em um sistema linear invariante ao deslocamento, na saída você vai ter a mesma exponencial ponderada por um número complexo, possivelmente, ok? Isso tem várias aplicações e interpretações. Vamos lá. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema linear invariante ao deslocamento representado por uma resposta ao impulso h. Se eu aplicar a esse sistema uma exponencial, nesse caso bidimensional, como é que eu obtenho a saída? Fazendo a operação integral de convolução, como nós já estudamos em sistemas lineares. Esse processo implica no rebatimento da resposta ao impulso, multiplicando a função de entrada, no caso o sinal exponencial, e uma integral dupla para obter o resultado final. Observe que nesta análise nós podemos obter um resultado que vai representar na saída o próprio sinal de entrada exponencial bidimensional ponderado por uma função HUV. A função HUV ela não depende da variável x nem da variável y, que são as variáveis de entrada. Por exemplo, poderia ser posição, poderia ser tempo. Okay? Então, esta função HUV ela é uma constante complexa do ponto de vista das variáveis x e y. Essa função HUV, nós podemos mostrar facilmente, ela é exatamente igual à transformada de Fourier da resposta ao impulso. Então, qual é a interpretação importante aqui nesse caso? A HUV ela é uma ponderação da exponencial complexa, é uma ponderação escalar, e ela também é a transformada de Fourier de H, que é a resposta ao impulso do sistema. Ela representa um ganho do sistema, a função de transferência para uma determinada frequência UV. Okay? Então, a interpretação muito importante aqui. A transformada de Fourier da resposta ao impulso me dá o ganho que eu teria para cada valor de frequência UV que eu tenho, nesse caso, para um sinal bidimensional. Além disso, nós demonstramos que o sinal exponencial é uma autofunção para qualquer sistema linear invariante ao deslocamento. Além disso, o alto valor, que seria a ponderação da autofunção, ela representa a transformada de Fourier da resposta ao impulso H. Okay? Conceito muito importante, uma interpretação do que significa a transformada de Fourier para sistemas lineares e invariantes ao deslocamento.
Okay? Vamos ver um exemplo aqui de transformada de Fourier. Vamos supor este cubo bidimensional. Nós temos duas variáveis, x e y, e a amplitude representa pelo valor constante A, conforme ilustrado aqui no gráfico. Ao aplicar a transformada bidimensional, contínua nesse caso, nós observamos que o resultado para este sinal bidimensional aqui, certo? Esse volume, resulta numa função sinc bidimensional. Então nós temos aqui o caso bidimensional sendo representado por uma função sinc bidimensional e vamos ver graficamente o que significa isso. Olhando esse cubo de cima, na visão superior, nós calculamos a transformada de Fourier e obtemos este gráfico aqui. Okay? Então este gráfico representa o quê? Representa esta função aqui, olhando lateralmente, e representa um sinc bidimensional, na direção x e na direção, aliás, direção u e na direção v. Ok? Então aqui está um exemplo da aplicação da transformada de Fourier bidimensional para um sinal contínuo bidimensional. Okay? Um outro exemplo aqui, vamos pensar num cilindro. Esse cilindro, ao ser transformado, calculando-se a transformada de Fourier contínua bidimensional, nós obtemos esse resultado, que são tipo de umas ondinhas, sinal ondulado, que nós depois vamos interpretar isso de uma forma interessante mais à frente, ok? Então, vamos ver agora o caso discreto. Nós vimos o caso contínuo, bidimensional. No caso discreto, nós já estudamos o caso unidimensional. Então, a transformada de Fourier unidimensional, uma sequência discreta, U de n, pode ser obtida fazendo o produto interno, que é o somatório deste produto U de n com a base. A base, nesse caso, é, digamos, função desta frequência fundamental 2π sobre n. Então, nós temos uma função complexa, novamente, uma exponencial complexa, que tem frequências diferentes conforme o k escolhido para se calcular a transformada unidimensional discreta. Okay? A inversa da transformada de Fourier discreta unidimensional é obtida trocando o sinal da base que eu estou fazendo o produto interno. Okay? Bastante similar, já vimos esse conceito em sinais de sistemas discretos e também já vimos em outros lugares. A transformada discreta bidimensional é muito similar ao caso contínuo. Agora nós temos mais um somatório, no caso contínuo nós tínhamos mais uma integral, tendo uma integral dupla, que nós temos um somatório duplo para calcular a transformada de Fourier discreta bidimensional. Então, bastante simples do ponto de vista matemático, apenas uma extensão de dimensão. Vamos ver as propriedades das transformadas bidimensionais discretas. Primeiro, assim como no caso contínuo unidimensional, a transformada de Fourier ela apresenta muitas propriedades similares. Para o caso bidimensional, a nossa base escolhida apresenta a propriedade de separabilidade, como nós veremos mais à frente, translação, escalamento, a propriedade da periodicidade e simetria conjugada, a propriedade da rotação e a propriedade da convolução. Essas propriedades veremos uma a uma a seguir. Separabilidade. Então, a nossa base, que era uma base bidimensional, pode ser vista como uma sequência de operações unidimensionais. Os somatórios duplos se transformaram em somatórios um dentro do outro. Só que eu apresento aqui a transformação unidimensional discreta em uma direção, depois o resultado deste operação eu aplico novamente dentro do somatório e obtenho o resultado final, que é a transformada de Fourier bidimensional para o caso discreto. Okay? Isso aqui vai ser importante no caso da prática. Então, nós podemos obter a transformada de Fourier bidimensional discreta aplicando sequencialmente duas transformadas unidimensionais discretas. Tanto faz se a gente começa por uma direção ou por outra, o resultado será o mesmo. Translação. Se eu transladar um sinal, uma imagem, por exemplo, caso bidimensional, o que acontece com
os coeficientes da transformada de Fourier? Veremos que a magnitude se mantém, apenas adicionamos uma fase, né? Observe que esta função aqui tem módulo igual a 1, mas tem uma fase que vai depender do atraso que eu estou aplicando à imagem ou sinal bidimensional de entrada. Bom, uma coisa bastante comum, em função de que alguns coeficientes da transformada de Fourier têm amplitude muito maior que outros coeficientes, para podermos visualizar de forma adequada, geralmente aplicamos a transformada de Fourier obtida, o log, para comprimir as grandes amplitudes e poder visualizar melhor as baixas amplitudes. Okay? Aqui um exemplo no MATLAB, para calcular a transformada de Fourier deste sinal, eu apenas calculo, uso a função ff2, depois aplico log. Observando o resultado aqui, essa função ff2, que é a transformada de Fourier bidimensional discreta, depois o log, em função do módulo do resultado, que é a transformada de Fourier, os coeficientes da transformada de Fourier discreta, gera este mapa aqui. Observe que os coeficientes de baixa frequência estão posicionados nos cantos deste gráfico, ok? Nós vamos ver isso. Não é a visualização normal, mas é o que acontece no processo matemático. Além disso, estou usando o log para poder minimizar a influência de coeficientes que têm uma amplitude muitíssimo mais alta que os outros, e se eu não fizesse isso, eu estaria com os coeficientes pequenos praticamente invisíveis nessa visualização disponível, ok? Bom, para a gente poder visualizar melhor, tradicionalmente o que nós fazemos na transformada de Fourier é deslocar esses coeficientes de baixa frequência para o centro. Isso é uma questão de comodidade e é o caso típico que nós observamos. E aparentemente faz bastante sentido, como veremos a seguir. Para poder fazer isso, nós teremos que deslocar os coeficientes no domínio da frequência para o ponto n/2, que é o centro. Okay? Esse deslocamento matematicamente representa, no domínio do sinal, no caso da imagem, uma introdução de uma fase. Se escolhermos o caso particular de movermos os coeficientes da transformada de Fourier para o centro, isso equivale a multiplicar a função do domínio das amostras, no caso a imagem, por este termo aqui, que vai trocando de sinal os coeficientes, certo? O interessante é que a magnitude não será afetada, apenas deslocaremos os coeficientes para uma posição mais adequada do ponto de vista visual, ok? Então isso aqui é como nós fazemos a visualização tradicional. Então, ao aplicar esta operação no domínio das amostras, nós obtemos o deslocamento no domínio da frequência dos coeficientes para o centro do gráfico. Isso é muito comum enxergarmos transformadas desta forma aqui. Depois veremos como fazer isso usando outras bibliotecas. No caso do MATLAB, para poder fazer isso, eu uso uma função chamada FFT-Shift. Esta função, ela consegue realizar para mim aquela operação que eu expliquei à frente, e eu estou visualizando novamente, aplicando a função log para minimizar o efeito das grandes amplitudes que eu tenho nos coeficientes. Aqui é a visualização tradicional da transformada de Fourier. Observe que os coeficientes de baixa frequência estarão centralizados e os de alta estarão nos cantos agora. Ok? Então, vamos ver um outro exemplo. Se eu aplicar isso à imagem de Saturno, observem o que acontece. As variações espaciais mais rápidas estão nessa direção, da esquerda para a direita. Ok? Pode observar no gráfico. Portanto, eu tenho espalhamento maior nessa direção da esquerda para a direita. Okay? Enquanto que nessa direção eu tenho menos variação espacial das amplitudes. Portanto, nesta direção nós temos um menor espalhamento, temos menos coeficientes com mais energia nesta direção. Isso tem uma interpretação interessante do que significa os coeficientes da transformada de Fourier para o caso da imagem. Você tem
um sinal bidimensional e as variações espaciais, quanto maior a variação espacial, maior serão os coeficientes em determinada direção desta variação. Outra propriedade interessante é que os coeficientes da transformada de Fourier são periódicos, com período n, que é o tamanho da imagem, ok? E além disso, apresentam a propriedade da simetria conjugada. Isso nos implica que os sinais, né, a transformada de Fourier gera coeficientes que têm essa simetria, como observamos claramente na imagem acima. Okay? Observem a simetria dos coeficientes, os valores são simétricos em relação ao centro. Em relação ao centro, porque nós fizemos esse deslocamento para melhor visualizar os coeficientes. Rotação. Rotação é um caso muito importante. Se eu rotacionar uma imagem por um ângulo θ, a transformada de Fourier vai ter a mesma rotação com o mesmo ângulo, como observamos aqui neste exemplo. Rotacionei o meu volume aqui e ele gerou uma transformada de Fourier com a mesma rotação em relação ao caso não rotacionado. Ok? Então, o que significa o valor médio? O primeiro coeficiente da transformada de Fourier tem um valor muitas vezes maior que o valor médio da imagem, portanto, ele vai, por exemplo, mascarar os outros coeficientes. Por exemplo, se eu tiver um valor médio igual a 128, vezes o tamanho da imagem, eu tenho um valor muitíssimo maior, muito superior aos outros coeficientes. Esta é a razão principal de usarmos o log para visualizar os coeficientes da transformada de Fourier bidimensional no caso de uma imagem. Uma propriedade muito importante, o teorema da convolução, é muito utilizada em vários casos em processamento de imagens. Relembrando o que é convolução. Convolução é este produto interno do sinal com outro sinal rebatido. Okay? A convolução também representa o quê? A saída de um sistema linear para uma entrada F e uma resposta ao impulso G. Pelo teorema da convolução, a transformada de Fourier do resultado da convolução equivale ao produto dos espectros dos sinais envolvidos. Isso vai ser explorado na prática mais à frente. Então, convolução no espaço, no caso da imagem, representa uma multiplicação dos espectros na frequência. Okay? Nós vamos explorar isso tanto para filtragem como também para fazer correlação de uma forma muito eficiente. Okay? Então, a convolução discreta, lembrando a vocês, para quem fez a disciplina de sinais e sistemas discretos, representa uma operação que gera uma saída com comprimento A mais B menos 1, onde A é o comprimento do sinal A e B é o comprimento do sinal B. Nós lembramos a vocês que para poder fazer a operação corretamente, ter a convolução linear igual à saída, né, equivalente à saída de um sistema linear, eu preciso fazer a operação com um tamanho mínimo, que seria A mais B menos 1. Ok? Então, o comprimento do resultado da convolução, ele é representado graficamente aqui, e ao fazermos a convolução, observamos, né, nesse caso, nesse exemplo aqui, observamos que o comprimento ele se expande. Se eu não tomar o cuidado, o resultado da minha operação pode não ter equivalência com a convolução linear. Okay? Então, para isso, o que a gente faz? A gente inclui zeros. Se eu tenho sinal de comprimento A e outro sinal de comprimento B, eu insiro zeros para que esse sinal fique de comprimento A mais B menos 1, pelo menos, pode ser maior. Eu faço isso para os dois sinais estendidos, aqui representado no gráfico, e nós temos aqui o resultado da operação correta. Tá? Então, para poder fazer o cálculo de DFT de forma correta, eu escolho N, onde esse N deve ser maior que A mais B menos 1. Lembrando a vocês, para o caso unidimensional. Okay? No caso bidimensional, isso também é verdade. Como é que eu vou interpretar isso no caso bidimensional? Tipicamente, o que nós temos? Nós vamos estender as nossas imagens para um tamanho A mais B menos 1, pelo menos. Como é que eu posso fazer isso? Se eu tenho uma imagem
certo? Desse tamanho. Eu vou fazer a convolução com uma máscara, por exemplo, desse tamanho. Escolhi menor do que a imagem, mas não tem problema. Como é que seria a convolução? A convolução seria essa operação. Eu vou começar do ponto zero. Observe que eu vou fazer um somatório de produtos nesta região aqui. Ok? Então, nesta região, o que vai acontecer? Eu tenho valores aqui iguais, né, ou indefinidos nessa região fora da imagem. Certo? Então, eu vou ter que lidar com isso. Eu posso transformar em zero ou posso fazer outra coisa. O que o pessoal faz? Você tem que fazer uma extensão do sinal. De que forma? Aumentando a largura do mesmo. Então, eu posso agora fazer a operação de forma aqui eu tenha o sinal estendido. Então, aqui eu não vou ter problemas, certo? Isso tem algumas implicações práticas, dependendo da extensão, da forma que você faz essa extensão, você vai ter resultados um pouco diferentes. Muitas vezes não faz diferença para a aplicação, mas em algumas vezes você tem que tomar cuidado com isso. Alguns utilizam replicar os valores de forma espelhada da imagem, para aumentar a imagem. Outros colocam 0, outros colocam 128, entre outras opções. De qualquer forma, você tem que observar que, para fazer uma operação correta de transformada discreta bidimensional, você tem que fazer a extensão de forma a obter o resultado que seria o equivalente à convolução linear. Okay? Então, finalizando este tópico, nós vamos agora, nos próximos slides, apresentar para vocês aplicações da transformada de Fourier. E mais à frente vou fazer uma pequena apresentação de como podemos usar a biblioteca OpenCV para explorar as suas facilidades e também desempenho bastante excelente para explorar as aplicações com processamento de imagens. Ok? Até breve, pessoal.